Agora no capítulo 12, ele faz algo muito interessante. Porque a galeria dos heróis da fé, ao contrário do que muitos de nós imaginamos, ela não encerra no capítulo 11. Ela termina aqui no versículo 3 do capítulo 12. Porque esta galeria que ele descreve, que começa com os heróis da fé lá antes do dilúvio, começando com Abel, essa galeria vai se concluir com Jesus Cristo. Ele usa todos estes exemplos e ele chega à conclusão máxima do que é viver por fé, usando a própria figura do Senhor Jesus e animando os cristãos para que eles olhassem para Jesus, porque ele é não só o autor da fé, mas ele é o consumador, ele é aquele que viu cumprir, ele é aquele que se fez cumprimento de todas aquelas promessas de Deus. Ele é o exemplo maior. Nesta galeria toda essa galeria vai terminar em Cristo. E o que o autor da carta aos Hebreus, especialmente aqui no capítulo 12, ele quer mostrar para nós, é que inspirado nestes exemplos de fé, nesses grandes heróis da fé, e principalmente pelo cabeça deles, que é Cristo Jesus, nós devemos realizar a tarefa que Deus deixou, que Ele entregou para cada um de nós. Por isso a linguagem que ele vai usar nesses 3 primeiros versículos, é uma linguagem esportiva. Ele vai usar uma linguagem que tem a ver com o esporte que os romanos naquela época mais praticavam, os gentios todos. Naquela região do mundo, naquela época, só existia existiam alguns esportes, mas só existia um esporte muito famoso, e eram as grandes maratonas. As maratonas eram como se fosse a Copa do Mundo hoje. O povo se reunia, as cidades paravam, todo mundo se preparava para isso. E ele vai usar esta linguagem, porque é uma linguagem comum, tanto de um gentil quanto de um judeu, para falar sobre a nossa jornada aqui como cristãos, a nossa caminhada como cristãos. Lembra que aqueles cristãos lá estavam sendo atribulados, perseguidos, estavam vivendo em grande dificuldade por causa da fé deles. E agora então, o autor da carta aos Hebreus vai comparar a nossa vida de cristãos com a vida de alguém que está dentro de uma maratona. É interessante quando nós observamos isso, porque existem alguns aspectos relacionados à vida do maratonista que são muito exemplares para nós e servem como uma metáfora também da vida cristã, e é isso que o autor vai fazer aqui nesses 3 versículos, com os apelos que ele faz para nós, para nos ajudar a vencer o desânimo, para nos encorajar na nossa caminhada de fé. Nosso problema aqui não é retornar ao judaísmo, nosso problema aqui muitas vezes é abandonar a fé em Cristo mesmo. Nós conhecemos pessoas que já fizeram isso, e talvez hoje mesmo você veio aqui, mas você está tentado a isso. Tentado a abandonar a fé em Cristo, ou tentado a abandonar a sua igreja, ou tentado a abandonar os seus irmãos, por causa de problemas que fazem parte da vida de todos nós. Como é que eu lido com esse desânimo, com esse desencorajamento? Este texto vai nos ajudar com isso. Aliás, todo o texto da carta aos Hebreus já nos tem feito isso. O texto está dividido em 3 partes, e essas partes são as seguintes. A primeira parte, o texto vai nos dizer o que Deus quer que eu faça, o que fazer. Este é um bloco do texto. Um outro bloco do texto, com 4 argumentos, está descrevendo, me explicando como fazer, de que maneira eu devo fazer isso. E a terceira parte vai me mostrar qual o propósito de Deus com essas coisas, ok? E pensando assim, então, eu quero ver com vocês como vencer o desânimo através da palavra de Deus nesse texto. O primeiro ponto para nós é o que Deus deseja, o que Ele quer com as provações e com as adversidades da nossa vida. Bom, o texto é muito claro. Quando você olha aí o versículo 12, ele começa, o versículo 1 do capítulo 12, ele começa dizendo: portanto, também nós, visto que temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunhas, corramos, vá para a parte final do texto, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, Deus, quando pensou em você, quando pensou em mim, quando pensou em nós, para cada um de nós. E a palavra carreira aqui, esta tradução, ela poderia ser feita como maratona, porque é a mesma palavra para maratona, a mesma palavra. Uma palavra que não tem nada a ver com os nossos vocabulários relacionados à corrida. A palavra carreira aí
foi traduzido de um termo grego que é agônio. E o que significa agônio ou agona? Depende de como você lê isso. Se você está lendo da Septuaginta ou se você está lendo numa versão lá do primeiro século ou numa versão mais nova. Agona ou agônia significa algo muito parecido com essa palavra dentro da nossa língua. É agonia. Agonia. Então, maratona era conhecida naquelas épocas como agona. Era assim que era chamado uma maratona, agona, que é o termo que deriva a palavra também agonia. E aí é interessante, porque se você conversar com um maratonista, uma das coisas que você vai ouvir no maratonista, eu fiz questão de entrevistar um para saber, é isso. Eu tenho uma dificuldade para correr, eu acho que eu nunca vou correr uma maratona, não sei. Deus é que sabe disso. Ele vai ter que me ajudar muito para eu conseguir fazer um negócio desse. Mas quando você conversa com o maratonista diz, olha, a corrida na realidade, especialmente a maratona, é uma luta contra você mesmo. Porque chega um certo momento da corrida que o seu corpo não aguenta mais. O seu pé quer que você pare, a sua perna quer que você pare, o seu pulmão quer que você pare. E você trava uma luta mental contra o seu corpo, dizendo que você precisa. Chega um ponto que isso vira uma verdadeira agonia. E é por isso que foi dado este nome para a maratona, agona. Porque é uma agonia. A tradução para a nossa língua portuguesa não ajuda, porque não transmite isso. Mas dentro da língua grega você encontra esse link. A palavra é muito parecida, agonia com maratona, com agona. Então, esta tarefa de vencer ou de atravessar, de realizar uma maratona, para o corredor é muito parecida com uma agonia. É a agonia que eu preciso vencer. E é curioso que o autor da carta aos Hebreus vai usar exatamente esse termo para descrever a minha carreira cristã. Porque em nenhum lugar da Bíblia o Senhor diz que a nossa carreira como cristãos, ou que Ele nos chamou para uma vida fácil. Deus não chamou você que é cristão para conhecê-lo, para viver uma vida tranquila. Deus chamou você, e é isso que esse texto está dizendo, Deus chamou você para uma carreira, para uma maratona, em outras palavras, para uma agonia. A nossa vida aqui, crendo em Cristo Jesus, é uma vida em que eu vou ter que lidar constantemente com a oposição do mundo. Uma oposição que começa dentro do meu coração. Por isso eu fiz questão de ler com vocês Romanos 6 no início. Porque Romanos 6 diz que eu não sou mais escravo da minha natureza. Mas eu fui durante a vida inteira. Eu não sou mais escravo do pecado, mas enquanto Cristo não entrou na minha vida, eu fui um escravo do pecado. E então, isso é importante eu considerar, porque quando Deus me chamou desta vida de escravo, Ele me propôs uma carreira, e essa carreira é uma carreira de luta, porque eu estou nadando contra a correnteza, eu estou indo contra o fluxo. Esta carreira é uma carreira de agonia. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar uma descrição de que a vida de um cristão é fácil. E então o autor da carta aos Hebreus está dizendo, olha, vocês não podem desanimar, por quê? Qual foi o projeto de Deus para a vida de vocês? O projeto de Deus para a vida de vocês foi uma carreira. E ninguém disse que essa carreira ia ser fácil. Muito pelo contrário, essa carreira é como uma maratona. Muitas vezes ela é agonizante. Em algum momento dela, ela vai levar você a um estado de agonia. Essa é a vontade de Deus, que eu corra com perseverança essa agonia, essa maratona que Ele me deu. É a proposta dele para a minha vida. Não é sem sentido, ela tem um propósito. Deus quer que eu viva assim. A questão é, como é que eu vou conseguir vencer então esta maratona, sem deixar que o desânimo tome conta de mim? O texto está cheio de dicas, de propostas que ele nos faz para vencer isso. Então a segunda parte do texto é isso. De que maneira? Bom, são apresentados pelo menos 4 maneiras, 4 dicas para que eu lide com a minha agonia, com a minha maratona, com a carreira que Deus propôs para a minha vida. A primeira já está aí no versículo 1. O primeiro incentivo e a primeira maneira de lidar com a minha maratona é olhar e ver que existe a me rodear uma grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? São aquelas que nós acabamos de descrever do capítulo 11. Mas não só essas,
Essas do capítulo 11 são aquelas testemunhas do Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento, quando o autor da carta aos Hebreus escreveu, muitos já tinham sido martirizados, muitos cristãos. Quando ele escreveu, alguns apóstolos já estavam mortos. E estes também eram testemunhas, das quais o autor aqui está falando. Não só esses, mas quando nós que estamos aqui olhamos para a história, os pais da igreja sofreram oposição, sofreram perseguição. Os grandes reformadores foram perseguidos porque se levantaram lutando pela verdade da palavra de Deus. Nos nossos dias, existem missionários que estão em regiões do mundo em que falar que você é um cristão é um ato, é um crime de morte, punido com morte. E o que o autor está dizendo é o seguinte: olha, quando você estiver lidando com a sua agonia, com a sua maratona, você precisa lembrar-se que existe uma nuvem de testemunhas que dão testemunho de que foram capazes de vencer e que enfrentaram até a morte para permanecer firme nessa fé. É importante também eu considerar que esse texto aqui é um texto usado por uma outra religião, a religião católica, e ele é usado como um argumento para que você ore e peça ajuda a um santo. Peça para um destes nomes do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, que são chamados dentro da teologia deles de santo, peça que eles intercedam a Deus por você. Por quê? Porque eles vão interpretar essa nuvem de testemunha como uma plateia, como uma arquibancada de gente que está lá e que pode interceder com o Senhor, está te assistindo. Não é isso que o texto está dizendo. Em nenhum momento o texto apresenta espectadores. O que o texto nos apresenta são exemplos. Exemplos de gente que foi capaz de viver e enfrentar as coisas mais terríveis e duras por causa da fé. E o que o texto está me mandando fazer é considerar atentamente, ver que esta nuvem de testemunha que me rodeia me deixou um grande exemplo. E o exemplo é exatamente para que eu não desanime. Quando nós voltamos os nossos olhos somente para nós mesmos, nós temos uma chance muito grande de desanimar. Mas quando eu volto os meus olhos para aqueles que enfrentaram coisas, inclusive maiores do que as que eu estou enfrentando, os meus problemas ficam pequenos. Algum tempo atrás nós fizemos aqui uma vigília e eu trouxe alguns vídeos mostrando a história de alguns missionários. Alguns que trabalharam na época do comunismo na Europa, na maior parte da Europa, e que foram martirizados por causa da sua fé. E eu não lembro quem, mas uma pessoa depois, tarde da noite, já me procurou: pastor, eu vim aqui com um monte de pedido para fazer em oração e para que orassem por mim, porque eu achava que eu estava com um monte de problemas. Mas depois que eu vi esses vídeos, eu descobri que eu não tenho problema nenhum. Depois que eu vi a história desses missionários, eu descobri que a minha vida é boa demais. É nesse sentido que o autor da carta aos Hebreus está usando estas testemunhas que estão ao nosso redor. Ele está dizendo: contemple essas testemunhas, vejam o que aconteceu na vida delas, vejam o que elas suportaram. Isso vai animar você, para que você corra a sua carreira, a carreira que está proposta para você. Eu tenho que ter boas referências na hora de fazer essa minha caminhada, na hora de lidar com as dificuldades da minha fé, as dificuldades próprias do caminho daqueles que são da fé. É isso que ele está dizendo. Eu tenho que correr sabendo que eu tenho a me rodear uma nuvem grande de testemunha, de homens e mulheres que já passaram pelas mesmas pisadas que eu estou passando agora, e eles pela fé resistiram até o fim. E o mesmo Deus deles é o meu. Eles já lidaram com falta de amor, então eu também posso lidar em nome de Jesus. Sustentado por Cristo Jesus, eles lidaram com a escassez, eles lidaram com a pobreza, eles lidaram com a fome, eles lidaram com a doença, eles lidaram com inimigos, com exércitos estrangeiros, e eles venceram pela fé. Alguns não venceram no seu tempo, morreram sem ver a vitória, mas resistiram firmes na fé. Eles devem servir de inspiração para a minha vida. É exatamente um olhar sobre essa nuvem de testemunhas que vai arrancar o desânimo de dentro do seu coração, porque vai te ajudar a ver que o seu problema não é o maior, que existe gente que passou por coisa muito pior, mas venceu.
Uma segunda dica que ele nos dá para correr esta nossa agonia, esta nossa maratona com perseverança, sem deixar que o desânimo entre na minha vida, é desembaraçar de todo o peso. Ainda estamos aí no versículo 1, desembaraçando-nos de todo o peso. O interessante é que aqui nós não temos uma metáfora. O texto está falando de peso literalmente. E como o assunto é maratona, o que ele está dizendo, olha, qualquer maratonista sabe que para correr uma maratona, a primeira coisa que ele precisa fazer é perder peso. Não dá para você entrar numa maratona com sobrepeso. Você não vai aguentar. É óbvio que nós estamos falando aqui de carreira espiritual, né? Porque se para correr a carreira cristã precisasse ser magro, tem muita gente que já não ia conseguir, né? Eu sou um deles que estou nesse grupo aí. Não? Nós estamos fazendo uma comparação. A comparação é a seguinte: da mesma maneira que alguém para correr uma maratona esportiva precisa se livrar do sobrepeso, assim também para corrermos a carreira que o Senhor nos propõe, nós precisamos nos livrar daquilo que cansa a nossa alma, daquilo que traz peso para o nosso coração, daquilo que sobrecarrega a nossa vida. É isso que ele está dizendo. O que nos deixa desanimado nessa carreira que o Senhor nos propôs, é a série de carga que nós carregamos a mais, sem necessidade. É isso que ele está dizendo. E o que poderia ser então esta carga, este sobrepeso em termos espirituais, em termos de cristão? O que um cristão pode carregar na carreira cristã que deixa ele com sobrepeso? Bom, nós poderíamos falar sobre os excessos de compromissos que assumimos com coisas que não estão relacionadas ao reino de Deus. Isso é um sobrepeso. Tem muita gente que todas as vezes que você chama, olha, vamos fazer uma coisa para o Senhor, vamos fazer isso. Olha, eu não posso porque nesse dia eu tenho um compromisso, eu não posso porque eu tenho uma agenda fixa com tal coisa, eu não posso porque eu tenho que terminar não sei o que, eu não posso porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. E a gente nunca pode. É excesso de compromisso. Excesso. Uma vez chegaram para Jesus falando sobre essas coisas. Jesus falou para um sujeito, olha, me segue. Mas o sujeito disse, não, eu não posso ir agora porque eu tenho que cuidar dos meus pais. O outro, olha, eu não posso ir agora porque eu tenho que enterrar minha mãe. E aí Jesus disse, deixa que os mortos enterrem os próprios mortos. Quer me seguir? Vem, é agora. É interessante que quando Jesus chama Levi, que era um cobrador de impostos, Levi vira as costas para o que ele estava fazendo e vai na hora. Quando Jesus chama outros apóstolos, eles largam a rede na beirada da praia e vão na hora. Pedro, Tiago e João. Ou seja, eu não posso ter sobrepeso porque o sobrepeso me impede de ouvir o convite do Senhor, de correr a carreira que me está proposta. E muitas vezes esse sobrepeso são os compromissos, relacionamentos. O sobrepeso pode ser um relacionamento que você nutre com pessoas que ao invés de te fazer se aproximar de Deus, elas te afastam de Deus. São relacionamentos que ao invés de edificar a sua vida, eles desconstroem. Aquilo que você vem e aprende aqui na palavra de Deus é destruído na sua mente, no seu ouvido, pelas más conversações com as quais você tem que lidar semanalmente por causa dos seus relacionamentos. Cuidado! Se o Senhor Jesus foi tão severo ao ponto de dizer para nós que se o meu braço me faz tropeçar, é melhor que eu corte ele fora, porque é melhor eu entrar sem um braço no céu do que com o corpo inteiro no inferno, quem dirá uma companhia? E então o autor aqui está dizendo, você tem que se livrar de sobrepeso. Pode ser compromisso, pode ser relacionamento. Às vezes o ambiente que você frequenta. Se o teu ambiente é um ambiente que faz oposição ao ambiente que nós temos aqui, um ambiente onde nós estudamos a palavra de Deus, oramos, falamos com Deus, agradecemos a Deus, vivemos, tentamos experimentar e fruir de Deus o máximo que nós podemos. Se o ambiente onde você vive, ou o ambiente onde você transita fora daqui, ele fizer exatamente o oposto, sugar você, implantar dentro de você o pensamento do mundo, fortalecer a sua carne, ou seja, esse lugar é um lugar que está te gerando sobrepeso. É por causa deste lugar que você está sentindo desânimo na carreira, porque você está carregando esse peso todo sobre as costas. Sobrepeso pode ser os nossos vícios, os nossos pecados. E juntamente com isso, então, ele já introduz o terceiro item que ele coloca para nós. Como é que eu consigo correr a carreira que me está proposta, essa maratona, sem me desanimar? Bom, eu preciso também me desembaraçar do pecado que tenazmente me assedia. Algumas expressões aí nós precisamos entender. Esse termo tenazmente nos assedia significa literalmente
aquilo que nos cerca por todos os lados. Tenazmente nos assedia significa, não importa para onde eu olho, aquilo está diante de mim. E a palavra desembaraçar do pecado, ou desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia, tem a ver com coisas que possam atrapalhar o seu desenvolvimento na carreira. É interessante que eu fui pesquisar também a maratona nos dias, nos primeiros séculos, as primeiras maratonas que aconteciam, a roupa que os maratonistas usavam era na realidade uma faixa de pano, que era amarrada apenas na cintura aqui para cobrir as partes íntimas. Mas o sujeito corria basicamente nu, né? Era como se fosse hoje, corria apenas com uma sunga. Para quê? Porque quanto mais sensação de estar nu, mais liberdade o corpo tinha, maior velocidade ele podia desenvolver. É interessante que hoje os atletas eles usam roupas que lhes causam exatamente essa sensação, que não cause atrito no próprio corpo, nem atrito contra o vento. Então, quanto melhor ou quanto mais leve, mais colada a roupa, melhor para o atleta desenvolver o seu esporte. A gente observa isso tanto nas corridas, nas maratonas, a gente observa isso na natação, por exemplo, nas roupas que esses atletas usam. E existe uma indústria com muita tecnologia trabalhando para desenvolver tecidos que sejam melhores para os atletas. Por quê? Porque um atleta não pode ficar embaraçado. Imagine você correr uma maratona vestido de sobretudo. Não dá. Ou uma mulher entrar numa maratona com vestido longo. Não funciona. E o que o autor está usando aqui para fazer essa comparação, o que te deixa desanimado nessa maratona que Deus propôs para você, é exatamente você estar embaraçado com um monte de coisa. Especialmente com o pecado que te cerca por todos os lados. Ele te embaraça, você fica como alguém enrolado num novilho de lã. Sabe aquela brincadeira, quando você dá um novilho de lã para um gato, e ele começa a brincar e de repente a lã está envolvida nele, ele está todo amarrado no meio da lã. Às vezes nós estamos correndo a carreira que o Senhor nos propôs dessa maneira, completamente embaraçados e enrolados por causa do pecado. E a gente não consegue ir nem para frente nem para trás, e o desânimo toma conta do nosso coração. O que poderia ser o embaraço? Alguns comentaristas, eles divergem um pouco sobre o que esse embaraço deste pecado que tenazmente nos assedia poderia ser interpretado em termos práticos para nós. Alguns falam sobre aquela natureza pecaminosa que existe dentro de nós. Eu preciso me livrar dessa natureza. Eu preciso fazer essa natureza morrer, para que eu não fique embaraçado por ela. Outros falam a respeito de pecados gerais. São os pecados todos que nós cometemos, todos os pecados da nossa vida, que geram culpa, geram embaraço e nos envolvem nisso. Mas a maioria dos autores concorda com algo muito específico. Ele diz que quando o autor da carta está falando sobre este pecado que tenazmente nos assedia, ele está falando daquele pecado. Aquele pecado predileto de cada um de nós, não é o mesmo para cada um, mas cada um de nós sabe aonde o calo aperta. Está falando daquele pecado que está sempre diante dos teus olhos, está sempre na sua mente, está sempre no seu coração. Você vence 10, 20 tipos de pecado diferentes, mas tem um que parece que você não consegue se desvencilhar dele. É disso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Fala assim, vocês desanimam, por quê? Vocês desanimam porque vocês não colocam a visão de vocês, não enxergam a nuvem de testemunha dando exemplo para vocês. Vocês desanimam na carreira cristã, por quê? Porque vocês estão com sobrepeso, vocês estão carregando coisa demais. Vocês desanimam na carreira cristã porque vocês estão embaraçados por aquele pecado que cada um de nós sabe qual é. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me livrar desse pecado. Você podia perguntar, pastor, como é que eu faço para me livrar desse pecado? Está lá, do capítulo 1 da carta aos Hebreus até o capítulo 11, nós só vimos isso. Como é que eu me livro do peso do pecado? Bom, primeiro eu preciso lembrar que Cristo levou sobre si toda a minha culpa. Eu preciso lembrar que se o meu coração está em Cristo e Cristo está em meu coração, eu devo cultivar sempre a postura de arrependimento, de confissão, de reconhecimento sincero diante de Deus.
Lembrar que Cristo pagou por esses pecados e hoje Ele intercede por mim. Eu posso pedir socorro junto ao trono de Deus, porque eu vou receber ajuda nas ocasiões oportunas. Como é que eu lido com o pecado? Eu lido com o pecado lembrando que o que me fortalece é Cristo, é a palavra do Evangelho. Lembrando que eu não posso deixar de me congregar com os irmãos, porque é no convívio com a igreja que eu vou ser fortalecido. Ou seja, é só você voltar nos vídeos lá, tem vários vídeos sobre como vencer o pecado aqui na carta aos Hebreus. Ele já disse como vencer. O que ele está nos afirmando agora é: olha, vocês já sabem o que vocês devem fazer, então façam. Você tem que fazer, você já sabe o que você precisa fazer, então faça. Mas não fique embaraçado pelo pecado, porque o pecado vai te cansar de tal maneira que você não vai conseguir correr essa carreira. Em quarto lugar, e o mais importante, dentro dessas 4 dicas, ele coloca para nós, aí no versículo 2, que eu devo olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Bom, eu preciso lembrar que existe uma grande nuvem de testemunhas. Eu preciso me livrar do sobrepeso, eu preciso me livrar do pecado que tenazmente me assedia, me desembaraçar dele, e eu preciso finalmente olhar para o supremo e maior de todos os exemplos, porque é o autor e é o consumador da fé. Vamos observar algumas coisas importantes aqui. Quando ele fala aí, olhando firmemente, esta expressão no grego, ela tem um significado muito enfático, que ele está dizendo: olha, você não pode ficar com um olho em Cristo e um olho do lado. Você tem que colocar o foco exclusivamente em Cristo. É isso que ele está dizendo. Diferente do primeiro texto, que eu preciso saber, portanto, veja, portanto, também nós, visto que temos a nos rodear, ou seja, eu tenho uma nuvem de testemunhas ao meu redor, mas e isso me alimenta a alma e o coração, me estimula, porque eu sei que outros conseguiram, e eu também, pela fé, conseguirei. Mas os meus olhos precisam estar voltados exclusivamente para quem? Para Cristo. Para Cristo. Por isso que ele diz, olhar firmemente, ou seja, olhar exclusivamente, sem distração. Tem que olhar só para Jesus, não pode ser como aquele camarada que olha para Jesus e olha para o outro lado. Não estou falando do vesgo, né, que consegue olhar para 2 direções ao mesmo tempo. Não é isso. É voltar os 2 olhos, voltar a minha mente, o meu coração para Cristo Jesus. É disso que ele está falando. E voltando os olhos para o Senhor Jesus, o que eu vou contemplar? Eu vou contemplar 2 aspectos muito importantes a respeito de Cristo que ele coloca aqui. Primeiro, ele é o autor da fé. Ou seja, ele é que tornou a fé possível. Ele é o autor da fé, por quê? Se você voltar lá em Abel, e todos esses exemplos do capítulo 11, todos eles é dito que eles morreram na fé, contudo não obtiveram a promessa. O que era obter a promessa? Obter a promessa era receber o Messias prometido, o Cristo. Agora estes irmãos aqui, eles viram o Senhor Jesus vindo, então não é apenas um ato de crendice, não, é real. Os nossos irmãos lá no Antigo Testamento, eles ouviram o Senhor, receberam a promessa e creram. Nós ouvimos o Senhor, vimos a promessa se cumprir e hoje nós cremos. Por quê? Porque o autor da nossa fé esteve aqui, ele andou entre nós. Ele foi pregado numa cruz, ele ressuscitou entre nós, ele iniciou uma igreja entre nós. Ele é real, ele é o autor da fé, ele torna a fé possível, e ele é a expressão maior da fé. A fé sem Cristo não existe. Cristo é o autor da nossa fé e ele é o objeto da fé. Por que eu creio em Deus? Eu creio porque Cristo interviu na minha vida. Eu creio porque o Senhor Jesus coloca a fé no meu coração através do seu Santo Espírito. E ele é o autor da fé. Se você tem fé por causa de Cristo. E então o autor está dizendo, por que você tem que olhar para Jesus? Porque ele é o autor da fé que você tem. Ele é o objeto desta fé. Esta fé que nós temos para olhar e crer no Senhor Jesus. Mas não só isso, ele é o consumador da fé. O que significa ser o consumador da fé? Significa que Jesus é o supremo exemplo de fé.
ele cumpriu a vida de fé. Ele cumpriu em todos os sentidos. Ele se relacionava com o Pai de que maneira? O Senhor Jesus tem duas naturezas. Tem a natureza divina, essa é uma só com o Pai. É a segunda pessoa da Trindade. Mas ele tem sua natureza também humana. Essa foi gerada pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele nasceu, foi concebido, ele tem carne e osso, ele tem mente, tem coração, ele sente. E como é que o Senhor, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, se relacionava com o Pai? Na sua natureza divina, ele era um com o Pai, mas na sua natureza humana, ele tinha que crer no Pai, do mesmo jeito que qualquer um de nós precisa crer. Então, a fé do Senhor Jesus, em nada é diferente da nossa fé. Jesus cria em seu Pai, Jesus orava e falava com seu Pai, Jesus conhecia as promessas do seu Pai, e ele confiava em suas promessas. Veja, o texto fala sobre isso. O versículo 2 fala que ele é o autor e consumador da fé, e que ele fez uma troca. Estava ali proposto no céu alegria, alegria e glória, a alegria de ser o Cristo da redenção, o Salvador, de ser aquele pelo qual todo homem, toda mulher, cristãos, todos aqueles convertidos seriam benditos, em quem todas as famílias da terra seriam benditas, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Que grande alegria receber todos esses títulos. Mas Deus diz, mas antes disso você vai ter que morrer por eles. E Jesus fez o quê? Jesus acreditou, Jesus creu naquilo que seu Pai estava dizendo. E eu estou falando sempre dessa natureza humana do Senhor Jesus. E por crer nisso, ele enfrentou. Ele não só acreditou, mas ele enfrentou a carreira que o Pai lhe propôs. Qual era a carreira dele? Vir aqui, ser a luz dos homens. Vir aqui, morrer pelos pecadores. Vir aqui e enfrentar a oposição dos homens do dia em que ele nasceu até o dia que ele morreu. Quando ficaram sabendo que Jesus tinha nascido, Herodes mandou matar as crianças. Jesus não teve um dia de folga. Antes, ele foi perseguido pelos homens. E é isso que o texto está dizendo. Olhe firmemente para Jesus, porque Jesus é o supremo exemplo da fé, não só porque ele é o autor, mas porque ele é o consumador. Ele trocou a alegria que estava proposta e suportou a cruz. Ele não fez caso de enfrentar a vergonha. E agora ele está sentado à destra do trono de Deus. Ele está dizendo, olha, Jesus está num lugar, está à direita de Deus Pai. E como é que ele chegou lá? Ele chegou lá crendo no seu Pai, confiando nas promessas do seu Pai e correndo a carreira que lhe estava proposta. Veja que interessante o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Ele chega para mim e fala, você tem uma maratona. Deus propôs uma carreira para você, uma maratona. Você precisa correr. Você tem testemunhas que declaram e que anunciam que você, pela fé em Deus, você vai vencer. Você precisa se desvencilhar do sobrepeso, você precisa se desvencilhar do pecado, e você precisa olhar para Jesus, porque Ele é o grande, o maior de todos os exemplos de fé. Não só porque Ele é o autor, mas porque Ele viveu isso tudo, e diferente daqueles exemplos do Antigo Testamento que nós lemos, que morreram sem ver cumprida a promessa, Cristo dá o exemplo de fé, e Ele é aquele que viu cumprida a promessa. Primeiro, porque a promessa se cumpre nele mesmo. Segundo, porque ele ressuscitou, ele adquiriu a imortalidade, não o Cristo divino, que é a segunda pessoa da Trindade, mas a natureza humana de Cristo. Ela foi a primeira que desfrutou de imortalidade. Cristo é o primeiro, ele é a primícia dos que dormem, é o primeiro que ressuscitou, é o primeiro que foi ao céu, e então ele está na presença de Deus. E ele é a âncora da minha esperança, porque ele diz que o mesmo que aconteceu com ele vai acontecer comigo, porque ele disse, aonde eu estiver, vocês vão estar também. Então o autor está dizendo, olhe para Jesus, porque ele é o supremo exemplo para a sua vida. Como é que eu venço o desânimo? Minhas irmãs e meus irmãos, como é que eu venço o desânimo? Eu venço o desânimo olhando para Jesus. 33 anos de vida sem um dia de folga. 33 anos de vida pregando o amor e recebendo ódio em troca. 33 anos curando e sendo perseguido por causa disso. 33 anos dizendo a verdade, em contrapartida diziam mentiras a respeito dele.
3 anos de ministério servindo ao povo, o mesmo povo que vai gritar: crucifica, crucifica, crucifica. Mas ele não desistiu, ele não desceu daquela cruz, ele não abandonou sua missão, ele continuou firme na sua maratona, ele aguentou a agonia da cruz. Por quê? Porque ele acreditava no seu Pai, porque ele confiava nos propósitos do Pai, porque ele amava você e a mim e queria nos deixar um bom exemplo, para que nós também não nos desanimássemos. E então o autor da carta aos Hebreus nos dá esses 4 elementos importantes para que eu corra com perseverança a carreira que me está proposta. Bom, então o que Deus quer? Deus quer que eu corra esta maratona, que é agonizante muitas vezes. Ele me mostrou como. E agora então eu tenho a última parte. E a última parte é: qual o objetivo de tudo isso? De tudo que ele está me apresentando aqui. Qual o objetivo destas coisas, desse aprendizado no meio dessa maratona, dessa agonia? E o último versículo, versículo 13 diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ele está dizendo: olha, essa carreira toda está proposta para vocês, porque o que Deus quer de vocês é que vocês corram para Ele, que vocês sejam transformados no meio desta caminhada. E os exemplos que foram deixados, especialmente do Senhor Jesus, são exemplos para que você não desmaie de cansaço no meio dessa jornada. E então ele está dizendo: olha, não se fadiguem, não se fadiguem, considerai. Diferente dos outros versículos que ele está mandando você olhar, se desembaraçar do peso, se desembaraçar do pecado, aqui ele está mandando considerar. Esse termo considerar significa literalmente, faça uma comparação, observe, tire uma conclusão disso tudo, compare a sua vida com a vida do Senhor Jesus. Compare a sua vida com a vida dos mártires, mas principalmente compare a sua vida com a vida do Senhor Jesus. Veja, se o Senhor Jesus suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para salvar a sua e a minha vida, é absolutamente justo que eu passe por dificuldades. Se o Senhor Jesus passou, quem sou eu para não querer passar? Agora, o Senhor Jesus é a grande inspiração para a minha vida, porque Deus não quer que eu desmaie na minha caminhada, na minha maratona, e por isso ele fala: olha para Jesus que você não vai desmaiar. Em resumo, você está desanimado? Olha para Jesus que o desânimo vai passar. Olha para Jesus que o cansaço vai embora. Olha para Jesus e pensa em tudo aquilo que Ele fez por você, e você vai ver que tudo que o Senhor está exigindo de nós nessa carreira ainda é muito pouco perto daquilo que Ele exigiu do seu próprio Filho para nos salvar. É óbvio, Ele é o Filho de Deus e eu não, eu sou um homem qualquer. Mas o Senhor Jesus disse: eu venci, vocês também vencerão. O Senhor Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outras palavras, o autor desta carta está dizendo: não desanimem. Não desanimem porque Jesus abriu um caminho por onde vocês vão passar. Não desanimem porque Jesus está aqui com vocês nessa caminhada. Não desanimem porque os problemas de vocês são muito menores do que vocês imaginam. Poderia ser um caminho intransponível se vocês estivessem sozinhos. Mas Cristo abriu e vocês têm a garantia de que vocês vão passar. Jesus não disse: eu venci, vocês também vão vencer. Jesus não disse que nós, através dele, somos mais do que vencedores. Então eu não preciso ter medo. E eu não posso deixar o desânimo tomar conta do meu coração. Antes eu devo correr com perseverança. A palavra perseverança pode ser trocada também por paciência. Eu devo correr com paciência. É uma maratona, é difícil mesmo, é agonizante. Vai ter dia na fé cristã que você vai pensar em desistir. Mas esse é o dia de você lembrar destas nuvens, desta nuvem de testemunha. Esse é o dia de você avaliar sua vida para ver se não tem sobrepeso, se não tem embaraço com o pecado. Este é o dia de você olhar firmemente
para o autor e consumador da fé. É Ele que me anima, é Ele que me fortalece, é Ele que me põe para cima, é Ele que me joga em seus braços e me faz avançar no caminho da carreira, da linha de chegada desta maratona que o Senhor nos propôs. Como é que nós podemos usar isso de maneira bem prática na nossa vida? Eu diria que tem pelo menos 3 questões importantes que você pode fazer. Eu estou insistindo nisso toda semana e vou falar de novo. Eu só posso me inspirar em Cristo e nesta nuvem de testemunha se eu conhecer. E para conhecer eu preciso conhecer através da Bíblia. Então, junto com o teu jornal diário, você precisa pôr a Bíblia e precisa ler mais a Bíblia. A história de Abel, de Enoque, a história de Noé, a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, a história de todos esses patriarcas, a história dos grandes reis piedosos de Israel, a história dos profetas, vão inspirar a nossa vida, mas eu preciso conhecê-las. A história dos apóstolos, a história dos pais da igreja, vão servir de inspiração para que eu não desanime na minha carreira, mas eu preciso ler. Agora, eu sei que isso pode me ajudar a vencer a minha maratona, mas eu pego o jornal, só leio as más notícias, eu abro o livro de ficção e fico lendo sobre romance, e eu gasto boa parte do meu tempo na frente da televisão, assistindo filmes, desenho, ou na internet, lendo o Facebook. Você vai se inspirar em quê? Nas frases de efeito, que são repetidas milhões de vezes na internet, semanalmente? Nas mensagenzinhas motivacionais que vem no WhatsApp todo dia para você e fica circulando? É isso que vai inspirar a sua vida? Pois eu afirmo para você que não é esse o caminho que a Bíblia nos dá para que a gente vença o desânimo. O caminho é olhar para as referências saudáveis que nós temos nas Escrituras. Homens imperfeitos como nós, mas que pela fé foram capazes de vencer. Se eles venceram pela fé, nós também vamos vencer. Então leia a palavra de Deus, leia bons livros, leia boas biografias de homens piedosos que enfrentaram sua carreira e atravessaram. Segundo, livre-se do sobrepeso. Está difícil de correr a carreira cristã? Então olha, está dando desânimo? Certamente você está carregando coisa demais. Deus não quer que você seja um ativista. Deus quer que você seja alguém simples, que viva para Ele. Nós complicamos a nossa vida, inclusive nossa agenda, porque nós queremos demais. Porque nós nos envolvemos em muitas coisas. Deus não quer você envolvido em muitas coisas. Deus quer algo bem simples para você. Está lá, nos primeiros capítulos de Mateus, capítulo 5. Buscai o Senhor, buscai o seu reino, em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas que passa pela sua cabeça, não. Todas as coisas estão citadas lá no texto. Comida, vestimento, teto, as coisas básicas da vida de qualquer pessoa. Buscai o Senhor em primeiro lugar, e estas coisas o Senhor vai te ajudar a ter. É isso que o texto está dizendo. Essa é a vida que o Senhor quer que nós tenhamos. É uma vida simples. Quando a gente começa a inventar coisa demais, você começa a carregar sobrepeso, para dar conta desses compromissos todos que você assume. Não deixe que o sobrepeso do pecado também te encha de culpa. Tem muita gente que não consegue correr a carreira porque está cheio de culpa no coração. Ok, Cristo é o remédio para a culpa. Mas esta culpa está sendo gerada pelo quê? A culpa é consequência do pecado que nós cometemos. E por mais que eu saiba que Cristo me livra da culpa, mas se eu fico me enchendo de pecado todo dia para fazer essa culpa aumentar, eu nunca consigo dar passo algum. Porque eu estou o tempo inteiro no pronto-socorro, pedindo socorro para me livrar da culpa. Olha, o mesmo Deus que te livra da culpa te ajuda a andar longe do pecado. Isso é promessa, está na palavra de Deus. E por último, talvez você esteja convivendo com alguém que está prestes a abandonar a fé. Ou talvez você mesmo esteja se sentindo assim. E eu quero encerrar dizendo isso para você. Olhe para o Senhor Jesus. Pare de olhar para referências tortas. Olhe para o Senhor Jesus. Tire os olhos dos seus problemas. Tire os olhos da dificuldade da maratona.
e coloque os olhos em Jesus. Com esse maratonista que eu conversei, ele disse uma coisa, ele falou, olha, quando eu entro numa maratona, antes de começar, eu visualizo muito bem a linha de chegada. Eu gosto de dar uma passada lá pela linha de chegada antes. E eu visualizo a linha da chegada. Porque a partir do momento que eu começo a correr, eu não penso em mais nada. Eu não enxergo mais nada, senão a linha de chegada. Podem colocar o que quiser do meu lado. Eu não olho. Eu só olho para a linha da chegada. Porque se eu tirar os olhos de lá, eu não vou conseguir. Você está pensando em desistir? Você precisa olhar para Jesus. Volte os teus olhos para Jesus, através das lentes do Evangelho. É isso que vai te dar força, para que você não desanime, para que você não desmaie, para que você não abandone a fé. Você está lidando com alguém que quer abandonar a fé? Mostra Jesus para essa pessoa. Não fica mostrando você não, mostra Jesus. Porque Jesus é o único que pode realmente te livrar do desânimo e da vontade de desistir. Que Deus nos ajude. Vencer o desânimo é algo difícil para nós, mas é fácil para Deus. Por isso Ele nos manda olhar para o Filho dele, olhar para Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos dê o privilégio de andar com todo o ânimo, encorajados por Cristo Jesus, esta carreira, muitas vezes agonizante, que o Senhor preparou para nós. Ele não preparou sem motivo. Cada agonia dessa maratona cumpre um propósito de nos aperfeiçoar. Nós vamos ver isso ao longo do capítulo 12, eu não queria adiantar o assunto agora. Mas cada item que causa agonia nesta maratona tem como propósito te aperfeiçoar. Então não desanima, não desista, porque o que vai cruzar a linha de chegada é alguém muito melhor do que este alguém que está no meio da maratona agora. Porque Deus está nos aperfeiçoando através dessa corrida.